Pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço de talks dentro da ABF Franchising Expo. A Lynx mais uma vez está marcando presença aqui com um espaço para gerar conteúdo relevante, para falar do franchising no Brasil e sempre convidando aqui grandes empreendedores, grandes marcas, grandes empresas que fazem a diferença nesse mercado e tem muita história para contar. Um lembrete aqui, não esqueça de seguir o nosso canal no YouTube, que é o PDV do Varejo, o Pod do Varejo, PDV. Lá a gente tem postado dezenas, quase uma centena já, de conversas super ricas que a gente teve com todas as principais marcas do Brasil. E a gente vai continuar gabaritando aquele espaço, colocando todo mundo que faz a diferença no varejo brasileiro. Vamos lá? Hoje eu estou aqui com uma das principais empresas no varejo de conforto para o lar. A Anjos Colchões é uma empresa lá de Capitão Leônidas Marques. Então hoje aqui os pés vermelhos, ou pé vermelho, para quem nunca ouviu esse termo, é quem é lá do oeste do Paraná. E eu sou de Cascavel, o Léo de lá também, né, Léo? Isso mesmo, muito obrigado pelo convite da Lynx. É um prazer enorme estar falando um pouquinho mais da Anjos Colchões e Sofás. A gente começou tudo lá com uma fábrica bem pequenininha, 35 anos atrás, com o meu pai. E foi crescendo e aí eu já entrei no mundo de franquias desde cedo. E graças a Deus aí a gente tem aprendido um pouco cada dia e tem alcançado nossos sonhos, tem realizado sonhos de muita gente. E como você falou, né, a gente tenta trazer uma experiência para o nosso cliente de conforto para o lar. Então, no conforto dos colchões, dos sofás, que eu acho que todo mundo gosta de dormir bem, né? Então é isso que a gente quer trazer para os nossos clientes. Muito legal, você mencionou, né? A empresa foi fundada pelo seu pai, que é o Claudinei, mais de 30 anos atrás. E a história que tem é que vocês começaram num barracão de 250 metros quadrados. Exatamente. Então, meu pai começou lá em 1990, até a gente fala assim, não é uma história triste, mas uma história desafiadora, né? A gente passou por um incêndio que perdeu tudo em 97, quando o negócio estava engrenando, mas sempre foi uma resiliência, sempre quis fazer algo diferente. E aí, com o tempo, a gente foi crescendo, o negócio foi prosperando e a cada momento que a gente vivenciava, a gente estava buscando fazer algo diferente, né? Então, a gente começou tudo com estofados anjos. Começou com sofás, lá em 90. Aí, em 99, a gente viu uma demanda muito grande das espumas. E em 2000, começou os colchões. E hoje, os colchões, que começaram 10 anos depois, representam 85% da venda, perto de 15% apenas dos sofás. Olha só, tem os pilares que vocês colocam aqui como essenciais para o negócio de vocês, que é qualidade, inovação, proximidade. E aí essa história que tu contou agora, mais esses pilares, ajudaram vocês a crescer a marca e hoje vocês estão mais de 300 pontos próprios das lojas Anjos Colchões. Isso. Né? E aí, Léo, eu acho que a gente quer saber um pouco dessa virada, como é que foi essa virada de vocês para o franchise? Em que momento que vocês decidiram, estamos prontos para isso? Mas antes, eu queria que você falasse de ti, cara. Fala pra gente do Leonardo dos Anjos, tem o 12 no meio, né? Isso. Boa. Então, o nome da empresa já vem pela Anjos mesmo, é o nosso sobrenome, que combina muito com colchão, com sofá, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Durma com os anjos. E, e hoje eu sou coordenador regional da BF Sul. E a minha vida inteira basicamente foi no varejo, eu comecei com lojas próprias, cheguei a ter 17 lojas e com o passar do tempo a gente viu assim, o Brasil acaba tendo umas dificuldades, ter lojas muito longe, logística, você ter que ter várias pessoas para coordenar, tem a situação tributária, incentiva a ser do simples, infelizmente, a gente estava tendo um papo aqui. E aí a gente falou, por que a gente não vai no método da franquia? Então, em 2017, a gente vendeu todas essas lojas próprias e eu entrei de cabeça na franquia. Tinha mais ou menos 60 lojas. E aí eu fui entrando na ABF, fui entrando em todo o trabalho para aprender como que se toca uma franquia. E hoje aí já passa mais de 250 lojas abertas, mais de 80 contratos vendidos. E esperamos aqui na feira vender mais umas 10 lojas também nos próximos dias. Legal, essa expansão então ela começa em 2017.
Isso, a gente tinha 40 lojas, mas que daí foi quando eu assumi ali como o diretor das franquias. Que aí até meu pai ele falou, eu não quero você na fábrica, eu quero você no varejo, eu quero você em loja, quero você entendendo de varejo que é totalmente diferente de ser um industrial. Então, foi aí que foi uma grande virada para mim, que daí eu não, se você me pedir da fábrica, eu não conheço tanto, mas da franquia, do modelo de loja é onde eu me especializei. E aí eu fiquei mais nesse canto e ele sempre tocando as fábricas. Bom, o Claudinei teve a visão e escolheu a pessoa certa para tocar o negócio, né? Para fazer ela É, chegar onde está. Que não sei se é legal. a pessoa certa, mas é o que tinha para mim e também eu sempre quis dar continuidade nos negócios da família. Acho que isso que é muito gratificante, está nosso sobrenome, está crescendo e a gente está evoluindo, né? Que bom, cara. Parabéns, tá? Você contou pra gente aqui as principais coisas que motivaram vocês a partirem para o segmento de franchising, mas aí tem um outro desafio, que é ser atrativo, né? A gente sabe aí que vocês têm um ticket médio que gira em torno de R$ 5.000, que é muito expressivo, né? Se a gente pegar aqui no evento, deve ter talvez nenhuma franquia aqui que tenha um ticket médio igual ao de vocês, e vocês conseguem entregar uma margem líquida muito atrativa para o franqueado. Fala um pouco mais para a gente do modelo de negócio de vocês, qual que é a proposta para o franqueado, como é que vocês atraem o franqueado e ajudam ele a prosperar e ficar muitos anos com vocês. Até voltando um pouquinho na história, quando a gente resolveu fazer lojas, né? Resolveu fazer a nossa marca. Tudo foi porque a gente sempre vendeu para os multimarcas, desde 90 lá, e foi passando o tempo ali, 2004, 2005, 2006, a gente querendo fazer algo novo, um produto melhor, fazer algo que o mercado não tinha, que a gente via aí um gap muito grande num produto de mais linha alta, um produto de mais qualidade. E a maioria dos grandes magazines multimarcas, essas redes de varejo, eles não aceitavam. Por quê? Porque eles não queriam pagar mais caro pelo produto que a gente gostaria de fazer. E aí a gente falou, por que a gente não vai fazer uma loja com uma experiência totalmente diferente, fazer algo com que o público não tenha hoje, né? Então a gente foi desenvolvendo o modelo de loja. Aí eu sempre viajei para fora para entender um pouco mais mercado americano, europeu, o que eles faziam. E eu vi essa experiência do cliente que tanto se fala, né? Que a gente precisa trazer algo diferente para o nosso cliente. E aí a gente resolveu investir no piso, na iluminação, nas paredes, fazer um ambiente bem aconchegante que a pessoa se sinta dentro da casa, né? E aí, sempre fazendo os produtos, cuidando do design, do acabamento, fazendo de maior qualidade, porque a gente sabe que tem pessoas que querem isso, né? Nem todo mundo quer preço. Tem muita gente que quer valor, quer realmente um produto de qualidade. E foi aí onde a gente atingiu isso, um dos maiores ticket médio do mercado, e a gente foi cada vez mais se adaptando e melhorando o nosso produto, melhorando nossa loja, e para não ser igual a todo mundo. A gente não quer ser, a gente não se compara com outras lojas de colchões, de móveis. A gente se compara realmente. Eu quero ver a marca de luxo da Grife, uma Louis Vuitton, uma Tiffany. Foi nessas empresas que a gente foi se espelhando para fazer algo diferente no nosso mercado. Você sabe que tem um negócio que eu moro aqui em São Paulo faz um ano, né? E aí não era muito comum para mim lá na nossa realidade do interior de Cascavel, né? Que é as marcas internacionais de colchão. E aí aqui em São Paulo tem bastante marcas que usam como marca, como marketing, o fato de ser um colchão americano, o fato de ser um colchão europeu e por aí vai, né? E aí a Anjos se encaixou ali no meio e falou, não, esse espaço aqui é meu. Né? A gente pode afirmar que é isso mesmo? É isso mesmo. A Tá. gente fala que a gente vê tanto de moda, calçados femininos, que a gente é um exemplo em muitas coisas para o mundo inteiro, inúmeras marcas. E por que a gente não pode ser no colchão, no sofá? A gente consegue a mesma matéria-primas deles, é tudo, a grande maioria hoje importada, e a gente só tem que querer fazer algo diferente. A gente teve agora uma palestra do Caíto, da Chili Beans, aqui no evento da ABF, e realmente ele falou, a gente tem que dar valor para a nossa marca, a gente tem que valorizar a nossa marca, porque se você querer ficar vendendo somente produto e preço, você vai ser igual a todo mundo. Então a gente tem que se diferenciar, fazer realmente algo que não tenha no mercado, que o cliente com certeza vai valorizar.
Legal, cara. E falando em diferenciação, você tocou nesse assunto agora. No que diz respeito ao suporte que vocês dão ao franqueado, como vocês estão organizados, estruturados para servir o franqueado? O que você considera como um diferencial de vocês? Uma das coisas que meu pai sempre pregou, ele falou, eu chegava nessas lojas, magazines, e o pessoal chegava a me deixar 3, 4 horas esperando para conversar. Isso daí é muito chato, né? Ele falou, quando eu vejo uma loja com o meu nome, pessoa investiu, taxa de franquia, investiu na nossa marca, acreditando num sonho, no empreendedorismo dele, eu tenho que tratar esse cara como rei. Então, a gente tem, assim, todos os anos ganhando selo de excelência, da pequenas empresas, franquia 5 estrelas, os franqueados elogiando, porque a gente tem uma cultura de não se esconder. A gente sempre tá buscando resolver o problema do franqueado. E todo mundo denomina nós como uma família mesmo. Então, assim, todos os franqueados falam, a família Anjos, não somente Leonardo, Claudinei, Nereide da família, mas os funcionários, nossos colaboradores da franquia, porque todo mundo abraça. E a gente sempre, como a gente fala para os franqueados encantarem os clientes deles, a gente tem que encantar os franqueados. Então é assim, o zelo, o cuidado é que faz toda a diferença. A gente tem hoje uma coisa que dificilmente você vai ver em qualquer franquia grande, acima de 200 lojas. A gente ainda tem grupo do WhatsApp. Todos os franqueados têm o meu contato, têm o contato do meu pai, têm o contato de todo mundo. Eles mandam mensagem, eles podem ligar a hora que quiserem. Quando a gente, e eu falo em todas as convenções, gente, se não estão resolvendo o seu problema na franqueadora, já tentou falar, me manda mensagem, pode me ligar. Então é esse cuidado, a gente tá disponível para os franqueados o tempo todo. Proximidade, né? Proximidade total. Eu sei que um dos diferenciais são as festas que vocês fazem nas convenções de franqueado. Eu sei que são umas baita de umas festonas, né? Exatamente, a gente sempre faz uma festa muito grande na convenção. Agora, para se aproximar mais, a gente está fazendo uma espécie de 2 convenções no ano, que a gente criou o Anjos Day. Então é um evento de um dia aqui em São Paulo para se aproximar, trazer palestras, trazer conhecimento, falar o que a gente está fazendo e principalmente a gente também faz muita premiação. O nosso selo de excelência, digamos assim, os melhores franqueados do ano, a gente ganha uma viagem no resort junto conosco. Então a gente acabou de ir lá para Bahia, ficar 4, 5 dias com os 25 melhores franqueados e foi uma viagem espetacular, conversando, bebendo, se divertindo. Então, essa proximidade que eu vejo que muitas franqueadoras não têm, que a gente tem com o franqueado. Esses momentos na hora que um franqueado ele tem algum desafio e quer manifestar alguma coisa para ti, ele coloca na balança também, né? Com certeza. Problemas todo mundo vai ter, a única assim, diferença é como você encara os problemas. A gente fala, ó, a gente vai tentar consertar, a gente não se esconde. Esse negócio do grupo do WhatsApp, às vezes tem gente reclamando lá, nos dói às vezes, mas a gente fala, a gente precisa resolver. Então eu não posso ficar fingindo que está tudo perfeito. Se não está perfeito, a gente tem que estar sempre melhorando. Eu sei bem como é que funciona esses grupos do WhatsApp, que ó, tem franqueado nosso aqui assistindo. A gente também, né? Já foi, várias vezes saiu assim, vamos acabar com esse grupo. Gente, ali é onde a gente escuta. Onde a gente fica sabendo das coisas Exato. erradas, Tem né? coisa que se não tiver ele, a gente não vai ficar sabendo, né? Não, Exato. não necessariamente a gente consegue agir imediatamente, mas a gente fica na bola. Né? Então acho que isso é importante. Proximidade é super importante. E aí a gente também tem o lado bom do grupo, que as pessoas estão falando o que estão fazendo de bom, né? Então um franqueado está fazendo agora, uma franqueada nossa lá de Marabá do Pará, falou que vendeu 250 mil para 2 arquitetos. Olha só. E pegou e postou no grupo. Os outros franqueados ficaram curiosos. Como que você vendeu isso? Me conta, me fala o que você fez. Então a gente incentiva a gente compartilhar essas boas práticas. O que faz lá no Pará dá para fazer aqui em São Paulo, dá para fazer no Sul. E essa eu acho que é a grande essência do franchising, a união e o compartilhamento. Muito bom. Você está num stand de empresas de tecnologia aqui. Então eu não posso não fazer uma pergunta sobre tecnologia. Vocês são uma franqueadora, né, que tem como produtos principais a linha conforto para o lar, né, colchões, sofás, etc. Mas a tecnologia em algum nível precisa ser importante para o negócio de vocês. O que você enxerga para o futuro, Léo?
no negócio de vocês, como que a tecnologia deve contribuir hoje, no curto prazo, no longo prazo? Acho que todo mundo fala que os dados são o novo petróleo, né? E também outra coisa que não dá para se descartar, a inteligência artificial. Eu cada vez mais tô estudando um pouquinho, ainda sou totalmente leigo, mas ela vem para revolucionar. Eu vejo que é a nova revolução industrial que a gente está vivendo, porque está mudando tudo, né? A gente às vezes até não sabe se é de verdade ou de mentira um vídeo com uma pessoa. E cada vez mais a gente tem que estar antenado para isso. Então a gente já começou até a fazer um trabalho de atendimento no online com a inteligência artificial. A gente já está modificando e cada vez mais a gente começou o conselho nesse ano e com o Carlos Zilli, e o Zilli ele falou, eu preciso de número disso, disso, disso para a gente tomar a melhor decisão. E a gente até fala, putz, a gente não tem. Então a gente precisa correr atrás, organizar no sistema, ver aonde que a gente vai retirar tudo isso para a gente tomar as melhores decisões. Ah, legal. Inclusive, Léo, eu vou te fazer um convite já. Depois que a gente terminar essa conversa aqui, a gente vai mostrar para ti em primeira mão o lançamento que a gente está fazendo hoje, que é a nossa inteligência artificial, que tem justamente essa finalidade. A gente pesquisou o que era a prioridade para o nosso cliente nesse assunto e a maioria dos nossos clientes falaram analisar dados. E aí a gente atuou, a gente se aprofundou e desenvolveu um agente de inteligência artificial plugado nos nossos softwares para que ele consiga interpretar e entregar análises mais ágeis para o nosso cliente. Você é meu convidado para olhar depois ali, tá? Com certeza, muito obrigado. Isso daí é muito importante para todo mundo, né? Beleza. Vamos continuar aqui. Tem um negócio que agora a gente precisa falar do teu produto, né? Vocês têm um posicionamento de marca bem estruturado. Você acabou de falar que vocês fizeram, inclusive, um movimento recente para fortalecer a área de marketing de vocês. E vocês têm uma linha de produto referência. Fala pra gente um pouco mais, né? Além do que a gente já comentou aqui de produto da loja. O que um cliente Anjos Colchões encontra numa loja de produto e experiência? Então, o cliente, primeiro de tudo, como a gente falou, a gente fez uma loja que ele se sinta em casa, que ele vai ver um piso, uma iluminação, um ambiente aconchegante. Acho que todo mundo aqui já teve alguma experiência de loja de colchão, aquela loja parece aquela luz branca, aquele negócio meio de hospital, assim. E a gente falou, a gente tem que trazer algo diferente para o cliente valorizar o nosso produto. Então a gente investiu pesado em cima disso. E a gente também está agregando muitos produtos para aumentar esse ticket médio, para não ser somente colchões e sofás. Então a gente tem a mesa de centro, tem a mesa lateral, tem tapete, tem roupa de cama, tem cabeceira. A gente foi agregando tudo isso dentro da loja e, consequentemente, o franqueado vai ganhar mais dinheiro. Porque o nosso objetivo é fazer com que o franqueado ganhe dinheiro. O franqueado ganhando dinheiro, ele está satisfeito, nós estamos satisfeitos e, consequentemente, ele vai querer abrir mais lojas. Então a gente sempre está pensando em maneiras assim de trazer algo diferente para o nosso franqueado para ele ganhar dinheiro. Eu falo, daqui a pouco a gente está vendendo doce. Se é isso que o franqueado vai ganhar dinheiro, vamos colocar o doce. Tudo bem que parece que não tem nada a ver, mas a gente sempre está pensando em inúmeras possibilidades para a gente não ficar limitado. Então, a gente já até pensou em algumas coisas como móveis planejados dentro da loja, que a gente caiu fora, por quê? Porque a gente também precisa ter uma operação simples. Dentro da franquia, apenas 2 colaboradores. Então, é totalmente diferente de um restaurante que precisa de 10, 15 funcionários. É algo que atrai muitos investidores, por quê? Porque é apenas 2 pessoas que tocam uma loja. Então, a gente falou, a gente precisa simplificar, porque o que importa no final é o lucro. Então, é isso que a gente vem sempre pensando, mas se tem uma coisa que a gente não para é pensando em mudanças para dentro da empresa. A gente fala que é até uma frase do Arthur Greenbaum, do Boticário, que é o inconformismo positivo, né? Sempre buscando melhorar. Tá bom, mas pode ser melhor. Legal, e isso conecta com a tua fala da importância dos dados, né? Porque para vocês tomarem essas decisões, vocês precisam interpretar o que está acontecendo lá no ponto de venda, né? Analisar tudo, né? A gente sempre faz um comparativo da loja que está vendendo mais os colchões da linha alta, os colchões da linha média, da linha mais baixa. E começa a analisar, passa até para alguns franqueados, ó, você pode ter um gap maior aqui, se você tentar atingir um público diferente, você vai ganhar mais dinheiro. Então, quando tem dados, a gente consegue brincar e saber
aonde a gente está errando, né? E nada como ter 300 pontos de coleta de benchmarking e dados, né? Isso é um ativo riquíssimo para vocês evoluírem o negócio, né? Aproveitando, Léo, como todo negócio, vocês devem ter desafios e vocês devem ter oportunidades, né? Pensando no aspecto da franqueadora Anjos e no aspecto do franqueado da Anjos. O que vocês enxergam como principais desafios hoje e principais oportunidades? Acho que desafio a gente vê assim, taxa de juros hoje, infelizmente, cenário econômico, mas ao mesmo tempo que a gente fica falando sobre isso, sobre governo, eu escutei uma vez o meu avô falando. Ele falou, olha, todo mundo fala de crise no Brasil, então eu lembro bem da crise de 64, eu lembro que em 70 aconteceu uma outra coisa, em 80 a mesma coisa, 90 teve tudo o negócio do Collor, 2000 para frente todo mundo sabe, e a gente sempre fica, às vezes, querendo dar uma desculpa, né? Então eu acho que o nosso trabalho está muito mais dentro de casa, sempre está buscando algo novo. Porque se a gente ficar falando do Brasil, sempre vai ter empresas crescendo e empresas decaindo. O que faz a diferença é a gestão, as pessoas, o inconformismo de querer algo diferente. Então, a gente fala, a gente sabe o que tem que fazer, agora precisa fazer, né? Acho que a gente tem tanto projeto na cabeça que muitas vezes a gente não consegue executar e quando a gente executa o negócio voa, né? Então acho que é muito dentro de casa olhar o que dá para a gente melhorar nos processos, analisar dados, que com certeza a gente vai trilhar os caminhos aí e atingir os objetivos futuros. Muito legal. Você estava falando aqui agora e por acaso eu lembrei que o meu colchão é Anjos. Eu comprei lá na The Angeles, inclusive, que é a loja da sua mãe, né? Legal. Coisas de Cascavel. E aí, cara, vocês são uma franqueadora que está lá em Cascavel. Recentemente, eu gravei um papo desses aqui com a Ariane Diniz, que é a atual presidente das Óticas Diniz. E aí a história deles, eles começam lá no Maranhão, acho que São Luís. A franqueadora começa em São Luís. Em algum momento da história deles, eles sentem necessidade de vir para São Paulo, para estar como base da franqueadora São Paulo, e eles estão aí até hoje. Você acha que isso pode acontecer com a Anjos em algum momento, ter que sair de Cascavel e vir para São Paulo? Pergunta difícil, Essa é né? difícil, né? Mas assim, eu acho Nem que tava no roteiro, inclusive, né? até a gente estava conversando aqui antes, pelo menos uma vez por mês eu tô aqui em São Paulo. Eu acho Tá. que isso é muito importante. A gente não tá desligado porque é a nossa capital financeira, né? Vamos dizer assim. Então tudo acontece primeiro por aqui. Mas a gente também tem que cuidar para não perder a nossa cultura. Eu acho que o mais difícil é você ter as pessoas engajadas, ter um time forte, uma cultura forte em cima disso para você fazer o negócio acontecer mesmo. Que são não é eu que faço o negócio acontecer todos os dias. É uma série de pessoas, é uma equipe de 52 pessoas na franqueadora. Então a gente precisa cuidar também, né? Eu conheço inúmeras empresas gigantes que são do interior, que são de cidades muito menores que Cascavel, muito mais difíceis de se trabalhar do que Cascavel. Então, não vou dizer nunca, mas também não vou dizer que afirmar que vamos se mudar um dia. Eu acho que talvez dá para ter alguma coisa mesclada assim, mas eu acho que a base principal sempre vai ser lá. Legal. Sem falar que a nossa cidade é incrível, né? Inclusive, quem não conhece pode ir lá conhecer Cascavel. Tem negócio para fazer lá. Ô, Léo, a gente está caminhando já um pouco pro final da conversa. Queria te pedir para você dar um conselho. A gente está aqui num evento que tem aí centenas de franqueadoras, né, com excelentes projetos de loja, de varejo para empreendedores. E a gente vai ter aqui milhares de pessoas que estão vindo aqui nesse evento com o sonho de empreender. Alguns já são empreendedores e vão diversificar, e outros ainda estão pensando em empreender, pegar aquele suado dinheirinho que ele guardou e botar num negócio, né? Quais são os principais conselhos que você tem para essa pessoa? Que as duas, aqui está expandindo, diversificando, e aquela que vai entrar pela primeira vez, a primeira jornada dela como empreendedor em franquia. Eu acho que o conselho é o mesmo. Até eu escutei isso, eu estava esse ano no Multi-Unity Franchising, né? A maior feira de multifranqueados do mundo. E foi perguntado para um dos multifranqueados
pessoa que faturava mais de US$ 1 bilhão. Então ele é maior do que a grande maioria das franquias do Brasil inteiro. E ele falou, eu avalio pelos franqueados, pela satisfação dos franqueados. Acho que esse é o grande ponto, porque eu vou falar da minha franquia, eu vou falar super bem e vou tentar vender. Agora o meu franqueado ele vai ser sincero. Tá errado isso, não é bom isso, é bom isso e realmente eu acho que esse é o ponto de todo mundo escutar, estudar outros, depois ligar para o máximo de franqueados que ele puder e vai escutar a verdade, né? Vai falar com franqueados bons, franqueados que não estão tão bem. Então, eu acho que assim, quando você fala com a pessoa que está na ponta mesmo, aí ele vai te falar a verdade sobre o suporte. A gente vai falar que o nosso suporte é bom. Às vezes um franqueado vai falar que é ruim. Então, é nesse sentido que se fosse abrir uma franquia, eu iria ver os franqueados que eles falam. E aí, claro, tem o prêmio de excelência da Pequenas Empresas Grandes Negócios, que já é uma avaliação disso, né? Então, também é algum ponto que eu iria destacar. Legal, tá anotado aqui. Então a primeira dica é faça um benchmarking na rede que você está interessado. Vai atrás dos franqueados e fala com esse. Vou te contar uma história, eu fiz isso. Eu sou franqueado de 2 marcas de calçados, né? Uma há 10 anos e a outra há 6. Eu fui falar com o franqueado nas duas. Eu segui a sua dica. E a outra é busque uma franquia que esteja certificada. Selo da BF, e outros selos que credenciem ele como uma franqueadora. São as 2 dicas. Exatamente, porque Boa. daí você vai descobrir realmente a verdade, porque bons vendedores todo mundo já viu, né? Todo mundo já caiu num conto de um bom vendedor, então é mais ou menos assim. E aí você vai, pesquisa com tempo, também não faz com pressa, que eu falo sempre, né? A pessoa está comprando um negócio, ela não está comprando um produto que você, não gostei, vou vender no outro dia. Não, você está comprando um negócio para a tua vida. Você está comprando o teu trabalho, então precisa ser algo correto, ver se os mesmos valores da empresa são os mesmos que os seus e aí acho que a chance de sucesso vai ser muito maior. Legal. Antes da gente abrir aqui para o pessoal que está assistindo a possibilidade de fazer uma pergunta, queria te convidar para deixar uma mensagem final. Bom, a mensagem final, eu acho que é mais ou menos isso que a gente comentou sobre não olhar para o cenário econômico, porque a gente sempre vai passar por crises. O Brasil nunca vai ser um Estados Unidos, como também nunca vai ser uma Venezuela, que tanto a gente fica preocupado e fala, queria que fosse assim. Mas a gente sempre vai ter as dificuldades. E eu falo sempre, tem pessoas em todas as cidades que, se você pensar lá na nossa cidade, tinha um pequeno mercado que agora é gigante, como tinha uma grande rede de supermercados que quebrou, uma farmácia, uma loja de roupas. Por quê? O mercado foi igual para todo mundo, mas o que faz a diferença são as pessoas. Então, se você está disposto a fazer a diferença, com certeza você vai ter sucesso na sua vida. Muito bom, ótimo conselho. Obrigado, Léo. Obrigado, Pessoal, gente. alguém vai... Vamos reservar um tempo agora, tem uma pergunta aqui, ó. Pode falar o teu nome aí, vai vir o microfone ali, ó. Boa. Boa tarde, meu nome é Fábio, tudo bem? Tudo bem, Fábio? Você tinha comentado sobre diversificação de mix, né, em relação a produtos, não só sofás e colchões. Existe alguma ideia da rede também diversificar isso em serviços, por exemplo? Garantia estendida, seguros, algo semelhante? Com certeza, a gente já pensou em cima disso, de garantia estendida, já fez consórcio, já está estudando, estruturando essas coisas. Até a gente tá vendo agora o serviço de higienização, que às vezes a gente passa para um outro, né? Daqui a pouco o próprio franqueado pode fazer isso. Então, tudo que der para agregar para o meu franqueado ganhar dinheiro, a gente vai fazer. Só a gente fala, quando a empresa fica grande, a gente tem que cuidar nas decisões, né? Não dá para tomar uma decisão e depois dar errado. Então a gente tem que olhar, testar, analisar, fazer inúmeros cálculos para ser a melhor decisão, para que depois o franqueado fique satisfeito com isso também. Bom, muito bom, Fábio. Mais uma lá? Beleza, parabéns pela história. Acho que você vai ter que... Tá ouvindo? Não? Ah, tá. Perdão. Parabéns pela história. Obrigado. O mercado hoje é muito tentador, muitas oportunidades que surgem todos os dias, toda hora, ofertas.
Eu fui tomar um café na Cacau Show hoje, na loja de chocolate do shopping, e tinha muito collab, né? Marcas dentro da loja Conceito, né? Uma de calçado, que tinha umas bolsinhas de chocolate, aí outra marca X, enfim, tudo em colaboração, né? Eu acredito que eles estão construindo um ecossistema ali. Qual o problema você vê nisso em relação ao mercado em geral e se vocês já pensaram em fazer isso com o seu negócio? Collab é legal, hein, cara? Ano passado, a gente fez, que acho que foi ano passado, que caiu exatamente a Páscoa, dia 31 de março. Eu falei, gente, vamos aproveitar isso, precisamos fazer alguma coisa. Aí liguei para Copenhagen, então todo mundo que comprava um colchão ganharia um ovo de Páscoa da Copenhagen. Então a gente fez todo um trabalho junto com os franqueados para fazer isso. E assim, tem que ser bem pensado, senão dá problema. Teve muitos franqueados que adoraram, aderiram super bem. Teve outros franqueados que não cuidaram do ovo, o ovo estragou. Então, assim, quem tem franqueadora, quem trabalha com franqueados, tem que tomar cuidado em cima disso. A gente tem que fazer algo bem pensado. Mas para nós foi muito gratificante juntar Anjos Colchões com Copenhagen, que é uma marca que é um sinônimo de boa qualidade, né, de chocolate. Então, é muito legal e eu acho que isso é algo que a gente vê muito lá fora, né? Esse ecossistema, principalmente o americano, ele está fazendo muito isso e com certeza a gente tem que fazer. A gente só tem que acertar bons parceiros e organizar o processo, que o processo é primordial para o negócio ter sucesso ou não. Muito bom. Mais alguém tem uma pergunta? Não? Fechou? Vamos encerrar então? Então, beleza. Léo, sem palavras, né? Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a você. É bom a gente ver mente jovem tocando negócio, né? Com boas ideias, sempre pensando no futuro. E parabéns pela história da Anjos Colchões, uma empresa do interior do Paraná, está crescendo, se destacando no Brasil e a gente tem muito orgulho de onde veio e para onde vai, tá? Grato, muito obrigado em nome da Lynx. Valeu. Muito obrigado a todos. Uma gratidão enorme estar aqui. A gente está conversando algumas coisas sobre o sistema. Eu acho que dá para a gente colher bons frutos. E com certeza, acho que isso que você comentou é primordial para a gente ter sucesso. A gente precisa de dados, a gente precisa tomar as melhores decisões em cima de dados. Então é algo que eu estou guardando muito, que o conselho ficou pegando no nosso pé. Então a gente está querendo aprimorar e eu dou essa dica para todo mundo aí no final para cuidar disso dentro das empresas. Muito Obrigado, bom. gente. Valeu, vamos em frente. Muito bom, cara.